Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui para nossa aulinha, tá? A gente viu na aula anterior sobre introdução aí à cosmetodologia, a diferença entre cosmético e dermocosmético. A gente parou aí ingredientes, suas formulações, suas funções. Vamos dar uma olhadinha aí na nossa aula anterior. A gente viu sobre os produtos cosméticos de higiene e perfumaria, quais são as preparações, podem ser sintéticas ou naturais, tem várias funções. Lembrando, a gente procura os cosméticos multifuncionais, que tem mais funções, mais benefícios. Por quê? A gente com a vida corrida, cada vez coisas mais fáceis e mais práticas. Com isso, a gente prefere também cremes e produtos de higiene que sejam mais benéficos, né? Mais fáceis de serem utilizados. Outra coisa que eu falei para vocês aqui foi sobre a inovação, né? Sempre chega produto inovando, produtos inovadores no mercado. Então, isso ajuda bastante aí a venda na farmácia. A gente viu aí que tem dois tipos de classificações, dois grupos de classificações de risco de produtos cosméticos, né? De acordo com a RDC 07 de 2015, fala a probabilidade de ocorrência de efeitos indesejados. A gente tem aí do grau 1, que é de risco mínimo, possuem propriedades básicas, comprovação e segurança são desnecessários e não requerem informações detalhadas sobre o modo de uso ou restrições de uso. A gente tem aí como exemplo água de colônia, perfumes hidratantes, esmalte, maquiagem com fotoproteção, creme gel de barbear sem antisséptico, sabonetes e shampoos e condicionador, desodorante e talco, enxaguante bucal aromatizado. O de grau 2, aí sim, pessoal, tem um risco potencial, tá? Comprovação de segurança e eficácia são necessários, requerem informação detalhada sobre a restrição e os cuidados do uso, tem que ter número de registro e todos os produtos infantis estão aí. Então, a gente tem aí como exemplo creme dental com funções específicas, enxaguantes antissépticos, maquiagem com fotoproteção, hidratantes com funções secundárias, protetor solar, shampoo e condicionador anti-caspa e fluido capilar anti-queda. A gente viu as rotulagens, né? A gente tem a rotulagem primária, secundária, terciária. A gente viu tudo que tem no rótulo de um produto. A gente parou aqui, né, no meio dessa aula, o que é e o que significa princípio ativo. Então, a gente viu aí que os ingredientes cosméticos é necessário conhecer suas propriedades, são regulamentadas pela Anvisa, devem ser sempre inóculos à saúde, quer dizer, não devem provocar mal à saúde, e a quantidade de produto sempre deve ser controlada, não posso colocar o que eu desejo, o que eu quero no meu produto. A gente classifica aí a categoria de cosméticos conforme a sua finalidade, como recipiente ou veículo, princípio ativo e modificador sensorial. O primeiro é o recipiente, que ele complementa aí o produto, né, dá volume e quantidade ao produto, sem finalidade terapêutica, então não tem função. O recipiente não vai ter função, não pode ter função. O veículo da composição final, conhecido como insumo inerte. O produto, a gente tem exemplo como água destilada, óleo mineral e propilenoglicol. Os princípios ativos diferentes já são propriedades farmacológicas ou farmacoterapêutica. Então, ele tem uma função dentro do produto. Quantidade controlada, porque pode causar uma intoxicação, um efeito colateral, ou pessoas que são mais sensíveis, né? Pode terem uma sensibilidade ao toque, não é uma alergia, é uma sensibilidade. Pode provocar sensibilidade à pele ou até mesmo a alergia. Confere a atividade biológica do produto. A gente tem os exemplos aí como extratos vegetais, óleos essenciais e vitaminas. O modificador sensorial, pessoal, eles modificam a característica organoléptica do produto, como cor, odor, sensação ao toque. É importante para a aceitação do consumidor, né? Porque tem produto que, por exemplo, você compra um produto maravilhoso, produto que, gente, tira a ruga, é uma beleza. Porém, é um produto ácido.
É bem complicado. Produto ácido, nem todo mundo vai querer usar, porque mancha a pele. Importantes para a aceitação do consumidor, a gente tem exemplos aí como pigmentos, corantes, fragrâncias, essências e corretor de pH. A gente tem os principais recipientes e suas funções. A gente tem os antioxidantes, princípios ativos, neutralizantes, substâncias de uso proibido e substâncias de uso restrito. Diferença aí, hein? Uso proibido e uso restrito. A água tem só ativos umectantes, emolientes, espessantes e conservantes. A gente vai ver cada um deles. Primeiro aí temos a água, tá? É utilizada em processos de limpeza de equipamentos, vidrarias e outros materiais. Pode ser usado como veículo no produto. Tá aí na RDC 48 de 2003. Necessário tratamento antes de utilizar a água nos produtos cosméticos ou de limpeza do local. Pode ser uma água deionizada ou destilada. A água deionizada, pessoal, que é a água desmineralizada, que a gente vê muito em carro, é removido totalmente os íons através de resinas. Então, é um produto que não tem carga elétrica. Tá? Se não tem carga elétrica, logo ela não hidrata. Beleza? Então, a gente sabe que não tem carga elétrica, não passa energia. Então, pode ser uma remoção aí parcial ou total de íons. Porém, ela não é um produto estéril, tá? Não é uma água estéril. E, naturalmente, é utilizada em processos de limpeza de alguns equipamentos. A gente tem a água destilada, que tem aí um alto teor de pureza de água, isenta de elementos orgânicos e minerais, então ela também não hidrata, não é para ser tomada a água destilada. Obtida pela destilação, que é o vapor e a ebulição. Então, é esse desenho aí que a gente vê direto. A gente vê desenho animado, vê água destilada. Saem vários rodadinhos, é uma destilação, tá? Então, toda vez que a água evapora, o que cai é água destilada. Então, vai subir por esse tubo de evaporação, vai passar pelo condensador e o que pingar nesta bureta aí é a água destilada. A água destilada tem um pH pH neutro, tá? pH 7, que é o pH neutro. E é utilizada na produção de cosméticos estéreis. Então, não só cosmético, mas como algumas medicações, tem que ser utilizado com água destilada. O que são tensoativos, pessoal? É um anfifílico, tá? Ele é água e óleo. Formam micelas. Quem já pegou aí um produto, por exemplo, com as características de estar no líquido e ter um monte de bolinha de gordura no meio, né? Que limpa o rosto. São micelas, né? Então, a micela significa aí que tem a água micelar, né? Água micelar. Eu lembrei o nome do produto que a gente limpa o rosto, é água micelar. Então, a gente tem aí o líquido e uns pontinhos de óleo nessa água, que são as micelas. Utilizados em cosméticos semissólidos e de limpeza, o tensoativo é um emulsificante, tá? Tem uma base semissólida e o sulfactante, que faz espuma para limpeza. Reduzem a tensão superficial ou influencia na superfície de contato entre os líquidos. Permite a mistura de elementos que não ocorreriam sem sua presença. A gente tem um exemplo aí, por exemplo. Água e óleo. Não se mistura, certo? Água e óleo não tem como se misturar. Porém, a gente tem aí um produto que a gente come demais, que é a maionese, que é água e óleo misturada. A gente acrescenta um tensoativo aí nessa água e nesse óleo. O que a gente tem que lembrar é a água micelar. Na hora que você mistura, você percebe que quando você para de misturar essa água micelar, ela ainda continua ali, né? Ela volta, né? O óleo volta para cima, a água volta para baixo, porém ela continua ali misturada, tá? Ela continua com aquele aspecto que está sendo misturado no meio. A gente reduz a superfície. Nesse próximo slide a gente consegue ver direitinho. Por exemplo, na micela a gente tem essa formação aí de redonda, né? Que é uma parte que que gosta de gordura, tá? E uma parte que gosta de água. A gordura, observem aonde ela está. Lá dentro.
E a que gosta de água, não. Quando a gente coloca um tensoativo, a gente diminui, né? A gente abre mais essas, se vocês verem aqui na parte azulzinha, essa do lado, na amarelinha, a gente abre mais o contato entre elas. Ela não vai se desfazer, ainda continua a micela, porém a gente abre mais o contato entre a água e a gordura. Aí, se eu abrir mais o contato, logo eu consigo aí misturar. Um exemplo que a gente tem de um tensoativo que utiliza muito dentro de casa é o detergente. Né? Por exemplo, quando a gente vai lavar aquele prato de gordura, por exemplo, você comeu uma costela, né? Costela é muito gordurosa. Você coloca no prato, você vê que fica aquela gordura. Se você joga água, você passa a bucha, não sai. Se você coloca o detergente, gente, o detergente ele não limpa, o detergente ele quebra, ele faz essa tensão entre a micela e a água, né? Ele abre mais essa gordura e deixa mais fluidificado. Então, na hora que eu passo o detergente, eu consigo espalhar mais, abrir mais e eu consigo eliminar com a água. Ainda vai continuar essa micela, porém, eu consigo eliminar com o meio da água porque ele fica mais receptível à água, tá bom? Os umectantes são higroscópios, têm uma maior afinidade por água, retém a água na parte retém a água na pele e nas formulações cosméticas, facilita a dissolução de elementos sólidos, exemplo que a gente tem aí que são as glicerinas, sorbitol e propilenoglicol. Lembra que eu falei para vocês que o recipiente, o veículo onde está o princípio ativo, ele não tem função? Ele não tem função, por exemplo, específica do produto. É um exemplo do propilenoglicol. Viu que lá ele estava como um veículo? Aqui ele também é um veículo. Ele é um umectante. O que é um umectante, gente? Ele vai hidratar aquela pele, mas ele não tem a função ali de transformar nada. Ele não transforma, ele não dá uma substância à nossa pele que vai modificar. Não, mas ele é umectante, ele vai hidratar a pele. Então, a função aí da glicerina, do propilenoglicol, da ureia, é reter água do meio para a pele. Não é retenção de líquido, tá? Não é retenção de líquido. Mas ele retém água do meio para a pele. Ele segura essa água na sua pele, hidratando por mais tempo. Se você retira o produto, né? Se o produto acaba, logo a gente não tem mais essa função de hidratação. A gente tem os emolientes, tá? Que é um hidratante oleoso, capaz de preencher os espaços intracelulares. Que é espaço intracelular? Entre as células, reduz perda de água por evaporação, melhora a flexibilidade da pele e pode ter aí origem animal, mineral, vegetal, manteiga e silicone. Os exemplos que a gente tem é a lanolina, a vaselina, a semente de uva, óleo de argão, manteiga de cacau e silicones. Gente, isso aqui é muito bom, os umectantes, né? Perdão, os emolientes é muito bom para quem tem aquela sensação de pele ressecada, tão ressecada que na hora que você sorri, você sente repuxar. Quando a gente sente isso, a nossa flexibilidade se perdeu. Então, eu preciso de produtos que tenham aí uma grande porcentagem de emoliência. A gente tem os espessantes, tá? Que aumenta a viscosidade. Então, tem aluno que me pergunta muito o que é viscosidade. Por exemplo, a água. A água, ela é viscosa? Não, a água é extremamente líquida, ela escorre. Imagina se eu passo um produto no meu rosto que é que nem água. Eu passo, ele escorre. Passo, ele escorre. Gente, não é um produto bom. Eu preciso de um produto que tenha uma viscosidade alta. Por exemplo, uma pomada. Uma pomada, se eu coloco na minha mão, gente, ela fica durinha na minha mão. Se eu passar, ela tem uma consistência legal, ela não escorre. Então, isso é viscosidade. É a capacidade dele permanecer numa forma, né? Numa tensão maior. Melhora a estabilidade sensorial. O que é estabilidade sensorial? O toque. Melhora o toque do produto, a aparência e a funcionalidade dele. Pode ser de orgânico ou inorgânico. A gente tem os inorgânicos aí, deixam a aparência opaca na pele, tá? Pouco utilizado. A gente tem os exemplos de argila,
o cloreto de sódio, as sílicas e o citrato de sódio. A gente tem os espessantes orgânicos, que divide-se aí em dois grupos: os orgânicos, solúveis em óleo, e os solúveis em água. Solúveis em óleo são os triglicérides, os alcoóis graxos, os estéreis graxos, utilizados em condicionadores ou em outras formulações cremosas. Quer dizer, é um produto que só sai com ele mesmo, praticamente. Sabe aquele creme que, na verdade, você está se evitando em utilizar? A gente utiliza muito agora low pool. São esses sem óleos orgânicos, né? A gente passa no cabelo e ele não sai com água, ele só sai com óleo. Então, eu tenho que passar mais produto para ele sair e se renovar. Então, vai impregnando no cabelo. E a gente tem os solúveis em água, que são os polímeros naturais, tá? De goma sintéticos, MC. Conservantes. Os conservantes presentes nos produtos inibem o crescimento microbiano e garantem um bom aspecto na formulação, ao final de aumentar a vida útil do produto. Deve respeitar a concentração de uso, restrição e advertências e limitações. Então, é importante ter conservante, mas o conservante tem que ter uma ponderação. Se eu utilizar muito conservante, acaba prejudicando a saúde do paciente. Os exemplos que a gente tem são os parabenos, os formaldeídos, né, como a gente encontra alguns esmaltes para unha, o álcool benzoílico, benzílico, meninas, os ácidos benzoicos também. Os antioxidantes são os antirradicais livres, diminui o bloqueio à reação de oxidação induzida pelo oxigênio, podem ser utilizados como estabilizantes com princípio ativo nas formulações cosméticas. Um antioxidante muito conhecido aí é a vitamina C, né? Vitamina C, ele pode ser sim um princípio ativo ou até mesmo um conservante. Aí muitas pessoas me perguntam o que é um radical livre, né? Radical livre, gente, é uma carga elétrica que sai de nossa célula. Toda célula do nosso organismo, isso a gente tem que lembrar lá na sexta série. Falando sobre célula. Toda célula, gente, tem energia, tem uma carga iônica nela. Então, eu tenho cargas negativas e cargas positivas. Quando uma carga positiva sai da minha célula, eu chamo isso de radical livre. Esse radical livre, gente, não volta. A minha célula fica necessitando de um elétron e esse elétron não volta. Ele fica ali atrapalhando e envelhecendo o meu corpo, causando mais envelhecimento, diminui a minha imunidade. Isso só causa mal ao meu organismo. Quando eu utilizo produtos que são antioxidantes, eu diminuo os radicais livres da minha pele, porque os antioxidantes são doadores de elétron para essas células que perderam elétrons e acabam ali estabilizando o meu organismo, tá bom? A gente tem antioxidantes estabilizantes, tá? Utilizados nas formulações e contém um alto teor de lipídio, que é de gordura, acima de 30%. Evita aí o odor, mais conhecido como ranço, quando exposto ao sol, e atuam inibindo reações de degradação promovida pelo oxigênio, evitando a oxidação nas rancificações. A gente tem os antioxidantes como o DPA, tá, que promove proteção cutânea contra o estresse oxidativo, por exemplo, os protetores solares. E o estresse oxidativo pode ser causado por diferentes fatores que levam ao envelhecimento cutâneo. Então, aí a gente vai precisar de um anti-idade, um anti-age. São eles a vitamina E, vitamina C, minerais, silício e selênio, extratos vegetais de uva e de ginkgo biloba e os flavonoides. Lembrem, pessoal, o antioxidante pelo estresse, a gente tem que evitar tanto o estresse, claro. Os flavonoides são precursores aí de algumas medicações que diminuem essa ansiedade, esse estresse. E querendo ou não, fazem aí uma ação para que a gente não tenha muito radical livre no nosso organismo. Então, gente, quem se estressa demais, quem se expõe ao sol,
quem come errado, quem não pratica atividade física, sempre oxida mais o organismo. Quanto mais oxidação você tem, mais radicais livres você tem, mais suscetível à doença você fica, mais velho você fica. A gente tem os princípios ativos, tá? Tá aí diretamente ligado à proposta do produto, são classificados de acordo com o seu mecanismo de ação. Tem os antissépticos, antissinais, antiacneicos, despigmentantes e hidratantes. A gente tem exemplos aí de vitaminas A, C e E, carotenoides, vitamina PP, que é a niacinamida, e ácido hialurônico e colágeno. A gente tem os neutralizantes, tá? Que equilibram aí o pH. Eu posso ter um produto maravilhoso, mas com pH ruim. Neutraliza os polímeros para que exerçam sua capacidade de espessão e formam sabão. A gente tem os exemplos de hidróxido de sódio. Lembre, meninas, tem muito shampoo, né, que fazem muito sabão. Todo shampoo que faz muito sabão tem muito neutralizante. Quer dizer que vai equilibrar o pH, porém é um produto que resseca o cabelo. Todo produto que tem muito neutralizante pode ter muito sódio, aí muito hidróxido de sódio, muito cloreto de sódio. Pode ter tritanolamina, pode provocar o ressecamento tanto da pele quanto do cabelo. Então a gente tem que tomar cuidado aí com alguns produtos. Eu posso ter neutralizante, mas é uma pequena quantidade, tá? A gente tem substâncias proibidas. Quais são essas substâncias proibidas? É regulamentado pelo técnico Mercosul, da RDC 83 de 2006, há mais de 1.376 substâncias nessa lista, possuem propriedades cancerígenas, mutagênicas e tóxicas para a reprodução dos humanos. A gente tem o exemplo aí como chumbo, mercúrio e fenol. Essa é uma atividade que eu irei passar a vocês. Vocês vão pesquisar, tá? Essa RDC aí, que é 83 de 2006. Então, tira um print dessa tela agora, por favor. E deem uma olhada, mas tira um print com a cara da professora bonita, por favor, né? Então, tira o print e procurem aí essa RDC 83 de 2006. Olhem todas as substâncias na lista. Coloquem aí 10 substâncias que vocês acharam mais interessante e o que ela pode provocar ao organismo do ser humano, tá? Então, deem uma procurada. Eu quero 10 substâncias. Dessas 10, eu quero que vocês coloquem aí o que pode causar sem contato com o organismo do ser humano. E a gente tem aí substância de uso restrito. Restrito não é proibido, tá? Proibido você não pode utilizar em nenhum momento. O restrito você pode utilizar, mas aí com ponderações. Então, pode ser utilizadas apenas se estiverem de acordo com as restrições e condições estabelecidas pela RDC 3 de 2012. Tem um alto potencial de causar reações alérgicas. Então, é um produto que não é para todo mundo. Quem tem alergia tem que evitar produtos que têm esse tipo de substância. Que a gente tem aí o exemplo como enxofre, né? A gente tem aí uso externo de até 5%, para caspa de até 10% para acne, ácido salicílico com uso externo de 3%, produtos capilares com enxágue de 2% nos demais. Fluoreto de sódio usado como enxaguatório e dentifrício é a partir de 0,15%, é muito pequeno, e expresso como flúor. O formol, soluções formaldeído, usa em conservantes como 0,2% e endurecedor de unha como 0,5%, tá? Que é o formaldeído. Seriam esses produtos como formol. A gente também vai ter essa pesquisa aí, tá? Então, eu quero que você pesquise um cosmético, coloque a observação das embalagens, os componentes importantes que tem nele, a formulação e o princípio ativo deste produto. Então, pegue um produto aí que você tem em casa, que você conheça, ou pesquise na internet. Coloque o nome dele, coloque tudo que ele tem aí de formulação que tem no rótulo do produto. A gente já vai ver, pessoal. Deixa eu só colocar aqui para vocês a nossa aula 3, tá?
A gente viu a aula 1, agora iremos ver nossa aula 3. A gente tem nessa aula agora, tá? Sobre cosmética e perfumaria. A gente vai ver as suas formulações, qualidade, estabilidade e as formulações cosméticas líquidas, semi-sólidas e sólidas. Eu acho que só vai dar para ver formulações, tá bom? Então, por que devo saber das propriedades de cada produto e suas diferenças? A gente tem aí, pessoal, para obter um produto desejado, a escolha e a forma cosmética realizada no início da concepção do produto e dependerá de vários fatores. Da eficácia do produto, da segurança daquele produto, da funcionalidade dele, se ele realmente funciona, da estabilidade, da percepção sensorial e do custo-benefício. Gente, quanto melhor o produto, por mais que ele seja um pouco mais caro, não pode ser muito mais caro, mas ser um pouco mais caro, melhor, né? Mais venda a gente vai ter. A gente tem aí as formas cosméticas, como as líquidas, as semissólidas e as sólidas. As líquidas são as soluções, suspensões e aerosóis. As semissólidas são as emulsões, os géis, as pomadas, as pastas, os bastões e as loções. E as sólidas são os pós. Controle de qualidade. Professora, para que eu tenho que saber isso? Eu não vou trabalhar numa fábrica? Talvez você trabalhe, né? Quem sabe você chega mais lá na frente e comece a pensar em trabalhar numa fábrica. Não, poxa, fabricar os produtos. Então, saibam que a gente tem esse setor, que é o setor de qualidade da fábrica. A gente não vai entender como é que funciona perfeitamente um controle de qualidade. Porém, a gente vai ter noção, né, do que acontece para que quando a gente pegue algum produto ali com a qualidade errada, passou desapercebido, foi para a loja, tem que perceber e tirar de cena, tá? Então, existe o produto estragado, existe produto fora da qualidade, existe produto que não está estável em prateleira. Então, vamos lá. Um conjunto de atividades destinadas a verificar e segurar que os ensaios sejam executados e que o produto esteja disponibilizado para o uso e de venda somente após ter a qualidade estabelecida. Então, a gente tem aí algumas análises a serem feitas, análises físicas, químicas e microbiológicas. Os materiais, a gente tem a embalagem, a matéria-prima, o produto, em processos de produto acabado. Gente, o que eu tô falando aqui? Dependendo do produto que você tenha, ele é fotorreagente, ou ele é termolábil, ou ele pode reagir em contato com a luz, ou ele pode reagir em contato com a temperatura. Ele pode ser volátil na temperatura. Então, aonde ele está? Qual a embalagem que ele veio? O jeito que ele está apresentado vai dizer ali do controle de qualidade. Por exemplo, se eu pego um shampoo e abro ele, coloco na prateleira, você concorda que aquele produto não está mais estável? A estabilidade dele pode ter variado por conta da abertura do produto? Então, se ele veio fechado, ele deve permanecer fechado, tá? Se é um produto que vem aberto, pode deixar aberto. O estudo da estabilidade. A gente fornece indicações sobre o comportamento do produto e do material de acondicionamento durante um período de tempo frente a diversas condições ambientais, desde a fabricação até o prazo de validade, tá? Então, a gente tem amostras de retenção. Auxilia no aperfeiçoamento do produto e determina o prazo de validade. O estudo de estabilidade é isso que vai fazer. Vai auxiliar no aperfeiçoamento do produto para ele ficar perfeito na hora da fabricação, vai determinar a validade que ele terá. Traz informações sobre segurança e confiabilidade do produto. A gente tem as condições de armazenagem, tá? Então, dependendo se a temperatura for alta, ele pode
desestabilizar. Se exposto à luz do sol, o ciclo de congelamento e descongelamento pode desestabilizar um produto. Então tem que saber qual produto pode virar na geladeira e congelar e não acontecer nada, e qual produto não pode nem chegar perto do congelador que já, né, estraga. Então existem aí alguns testes que a gente faz para saber se ele pode ou não continuar estável durante a produção e a armazenagem desse produto. O armazenamento da embalagem de vidro deve manter-se na de vidro, tá? Porque se eu coloco uma de plástico, ele vai reagir. E a embalagem da distribuição também deve permanecer na mesma. Os parâmetros avaliados, tá? Nessa mesma categoria. As características organolépticas, né, que são as físicas, que é a cor, o odor, o sabor e o aspecto. Então, por favor, guardem isso, que isso cai na prova, tá? Características físicas, que são organolépticas, é a cor, o odor, o sabor e o aspecto. As características físico-químicas, que são juntas, é o pH, a viscosidade, a espalhabilidade e o escoamento e a densidade. E a gente tem aí a ação microbiológica. Somente análise física cai na prova. Cor, né? A cor vai dizer aí sobre a adequação da cor respeitando um padrão visual ou com auxílio de equipamentos. O odor, adequação do cheiro, né? Então, respeitando um padrão olfativo. Então, se tem ali o padrão olfativo da primeira, da segunda e da terceira, tem que ter a primeira, a segunda e a terceira cadeia ali evidenciada. A viscosidade, que é a resistência do escoamento, né? Então, quanto tempo ele vai demorar para escorrer na minha mão. A densidade, que é a relação do peso em grama do volume em ml. Verificando aí entradas de ar, a gente tem aí uma conta para ser feita. A gente tem a análise química. O que é análise química? Que é somente química, pessoal. Então, lembre, isso aí cai na prova, tá? Química. pH, o teor, a avaliação do FPS e a comprovação da ação do conservante. A análise química vai ver aí o pH, né? Se mede a quantidade de acidez e de alcalinidade correta. O teor qualitativo e quantitativo. O que é qualitativo? A gente é dar qualidade ao produto e quantidade aos agentes cosméticos. A avaliação do FPS determina a concentração do fator solar. E aí a gente vê a comprovação das ações do conservante, tá? A análise microbiológica aí determina que a quantidade de micro-organismo presente na composição e comparada aos limites estabelecidos pela Anvisa. Então, eu posso ter micro-organismo no meu produto, porém, é um micro-organismo que não vai fazer mal algum, que não vai ter problema nenhum interno ali, porque não faz nem mal à saúde, nem mal ao produto. Etapas de análise, a gente tem a pré-estabilidade, a estabilidade preliminar, a estabilidade acelerada e a estabilidade de prateleira. A pré-estabilidade, pessoal, vai aí realizar uma fase do desenvolvimento logo no começo. Então, são empregadas aí condições extremas de agitação que são capazes de demonstrar mais rapidamente se há uma instabilidade no produto final. Então, a gente já começa... Imagina, eu faço meu produto para ver no final. Gente, eu passo um ano fazendo um produto e somente no final eu vou perceber que esse produto pode ter aí uma composição que deixa ele instável. Que qualquer coisa vai destabilizar ele. Poxa, aí não é bacana, né? Então, logo no começo, logo na fabricação, eu já vou fazendo alguns testes para saber se ele pode ou não desestabilizar. A gente tem aí ações que são empregadas no produto, que é a agitação extrema, tá? São capazes de demonstrar mais rapidamente se é possível ter uma instabilidade no meu produto final. Os fenômenos que podem ser encontrados em caso de instabilidade de emulsão. Pode ser encontrado em instabilidade de emulsão. Eu já vi muito produto em prateleira com esse tipo de instabilidade, bem ruim para a empresa, né, que fabricou. Então, a gente tem aí a cremação, que vai ficar floculação em cima do produto. A gente tem aí a floculação, que vão ficar bolinhas no meio do produto.
Com a saliência, né, são grandes montes, né, uma bolinha enorme em porções pequenas do produto. A remoção específica e estável, ela tem uma floculação correta, tá? Se aprovada, passa para a próxima etapa. Então, se agitarem esse produto e não acontecer absolutamente nada, gente, a agitação é de 300 ritmos por minuto, são 300 ritmos em um minuto, 3.000 ritmos por minuto. Em 30 minutos fica agitando isso e são 3 leituras que são feitas. Então, 3 leituras são feitas por 30 minutos e são 3.000 ritmos por minuto. Então, a agitação é extrema, tá? Mas o nosso produto passou para a segunda fase. Qual será a segunda fase? A gente tem aí a estabilidade preliminar, também conhecida como teste de triagem de curto de curto prazo. Auxilia e orienta a escolha da formulação. São testes rápidos que empregam condições extremas de temperatura a fim de acelerar possíveis reações de degradação. Então, se o produto pode estragar, degradar é estragar. Então, a gente vai aí colocar ele em 24 horas em uma temperatura extremamente elevada de 40 graus a mais, né? E 24 horas em temperatura extremamente baixa, de 4 a menos 2 graus Celsius. A gente tem a estabilidade acelerada, também conhecida como estabilidade normal ou exploratória. Prevê estabilidade e tempo de vida útil ao produto, né? Então, determina o prazo de validade. A compatibilidade da formulação com a embalagem. Então, se o produto pode ser ótimo, mas eu coloco numa embalagem que vai estragar, não adianta de nada. Duração de 90 dias, podendo ser estendida para 1 mês ou 1 ano. A análise dele. A gente tem um aquecimento em estufa, resfriamento em refrigeradores, exposição à radiação luminosa e em ambiente com controle de temperatura. A gente tem aí as temperaturas, tá? A temperatura ambiente de 25 a mais ou menos 2 graus Celsius. Temperatura elevada de 37 a mais ou menos 2 graus Celsius. Temperatura baixa de 5 a mais ou menos 2 graus Celsius, tá? As variações vão depender da formulação a ser analisada. Afinal de contas, a gente tem produto que vai ficar em lugares extremamente frios, né? E produtos que vão ficar, tipo, em lugar extremamente quente. Então, tem produtos que são vendidos no Alasca, tem produtos que são vendidos no deserto. Então, a gente tem que ter essa noção de que os produtos devem ser estáveis. Claro que esse é um produto conhecido no mundo inteiro, mas existe aqui no Brasil, né, que tem lugares extremamente quentes e tem lugares extremamente frios. A gente tem a estabilidade de prateleira, também conhecida como estabilidade de longa duração, que é a shelf life. A validade e os limites da estabilidade do produto e comprova o prazo de validade. A análise em condições normais de armazenamento. São recomendadas avaliações periódicas até o prazo de validade ser atingido. Caso deseje ampliá-lo, pode ser continuar avaliando. Então, eu vou dar o exemplo da estabilidade de prateleira. Passou por todos esses testes, chegou na estabilidade de prateleira. O que é isso? É um produto que eu vou colocar lá na minha prateleira e ele vai ficar. Gente, enquanto ele está na prateleira, ele precisa ficar estável. Ele precisa continuar com o mesmo aspecto, mesma cor, mesmo odor, tudo mesmo. Para mim, né, para mim como empresa, ter essa certeza, eu preciso guardar de todos os lotes, produtos, né, com prazo de validade determinado. Então, eu coloquei aí que meu produto vai valer até dezembro de 2021. Vou guardar lá na minha prateleira e vou distribuir aos mercados para vender. Então, várias farmácias vão começar a distribuir esse produto. Se a farmácia não conseguir ali colocar ele no local limpo, seco, longe da luz e do sol, longe da luz e da umidade, ele pode estabilizar, né? Então aí o cliente vai comprar, vai voltar e vai reclamar: olha, o produto está estragado. Quem é responsável por esse produto estragado é a farmácia. A farmácia não conservou no ambiente adequado. Já tem o caso também da gente comprar o produto, sendo que ele tá a estabilidade dele não ter ficado boa por conta de algum processo aí que não deu certo. Como é que a gente vai saber se foi a farmácia que fez errado ou a indústria?
A indústria, ela não guardou dentro da prateleira dela um produto? Então, ela vai pegar esse produto guardado, vai tirar de lá, vai abrir e vai ver se tem algum aspecto ali que não está de acordo com o produto deles. Se tiver, todos os produtos que tem esse lote devem ser recolhidos. Se não, provavelmente foi algum erro na hora de transporte, armazenagem e estragou o produto, tá? Claro que o cliente vai ser reembolsado de qualquer maneira, independente. Mas a indústria precisa guardar esses produtos porque se foi um erro na fabricação, ele precisa retirar todos da área de venda, tá bom? A gente tem o estudo de incompatibilidade entre os ingredientes. Pessoal, existe incompatibilidade entre o ingrediente, tanto pensando em fator extrínsecos, tá? Que ocorrem fora, que ocorre devido aos fatores externos ao qual o produto está exposto, o intrínseco, que ocorre aí na formulação do produto, né? Então, por exemplo, o produto pode estragar por exposição ao sol, mas o produto pode estragar porque tem um produto ali que é incompatível com um certo outro produto que tem no mesmo ingrediente, na mesma embalagem. Então, eu tenho que pensar nisso. Sinais visíveis de instabilidade dos produtos, tá? A emulsão. Pode ter quebra da emulsão, formação de cristais, ressecamento do produto e contaminação microbiana. As suspensões. A gente tem aí formulação de cristais e mudança de coloração. As pomadas. Alteração na consistência, separação do líquido e a aparência de grânulos areosos. Isso é muito característico de toda pomada que está desestabilizada. Soluções: a precipitação e crescimento microbiano, formulação de gases e mudança na coloração. A gente tem os pós, pode ter mudança de cor, endurecimento e desenvolvimento de mau odor. Na nossa próxima aula a gente vai ver aí quantos produtos semissólidos existem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mande no chat ou manda na mensagem no WhatsApp, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.